Vocês estão criativos hoje. Coloca a tela aí, que o homem falou sobre pressão. Vamos lá, vamos lá. Olha só o Marcos Braz, em entrevista para o Jornal Extra. Só Deus sabe a pressão que eu segurei para não demitir o Rogério Ceni. Eu tô curioso para saber da onde veio a pressão. Isso aí foi torcida, é pressão das redes sociais, é pressão interna, foi o Landim, jogador. Que pressão é essa, hein? Agora eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Deixa eu passar a bola aqui pro professor. Eu vou falar uma coisa aqui. O Marcos Braz, ele não é Deus, mas é o pai de Jesus, né? Ele é o cara que trouxe aí o Jorge Jesus e tal, o mérito dele, etc. e afins, né, professor? Aí, pois é. Aí, vocês estão me inspirando, não tem como não se inspirar com vocês hoje. Aí você tem uma situação ali, depois o Dome e tal. Aí você tem o Rogério Ceni, que o Rogério Ceni foi um consenso, né? Todo mundo falou ok pro Rogério Ceni. Mas ele, depois do título, né? Ele puxa o Rogério pro lado dele como um mérito dele, professor. Olha, só Deus sabe a pressão que eu tive que segurar. Quer dizer, né, ele é o pai de Jesus e ele é o pai adotivo do Rogério Ceni. O negócio ali tá complicado, hein, professor? Tem uma jogadinha aí, viu? Por panela de feijão, é isso então, William? É isso aí, Facinho, que é isso aí. E ele puxa literalmente, vocês viram quando acabou o jogo, no gramado, o Rogério queria dar entrevista, ele puxou o Rogério, falou assim, vem comemorar, depois você dá a entrevista. Quer dizer, começou já ali. Mas a pressão é clara, né, William? É o que a gente sempre fala da diretoria do Flamengo, ser o monstro de duas cabeças. Ele é uma cabeça e tem a outra cabeça. Cabeça BAP, cabeça de todas as pressões que a gente sabe, cabeça de quem não escolheu o cara, ou de quem não puxou o cara para si como ele puxou o Ceni. É dessa pressão, primeiro, que ele está falando. E segundo, a pressão geral, da torcida mesmo, rede social, faixa contra o Rogério. O rubro-negro não digeriu o Rogério completamente. Agora, talvez com o título ele tenha a chance de passar na goela do rubro-negro, mas também tem isso. Mas eu acho que a pressão primeira é essa interna, né? É o monstro de... Se você olhar as redes sociais... Desculpa, Celso, se você olhar as redes sociais, mesmo com o título, o torcedor do Flamengo não quer a continuidade do Rogério Ceni. Mesmo com o título. Fora Rogério. A partir do título ele pode reconstruir alguma coisa, mas realmente a pressão fora é grande também. Foi pressão de tudo que foi lado, na verdade. Sempre uma pré-temporada. Para mim tem que ter uma pré-temporada para qualquer técnico. E a partir disso, da montagem de um time, da visão de início de uma temporada, que aí a gente pode cobrar. Seja com 2, 3, 4 meses, não importa. Mas eu acho que o cara tem que fazer a pré-temporada. Ele pegou o carro andando, ok. Poderia ter jogado mais, é óbvio que sim. O Flamengo tem muita capacidade para jogar aquilo que vem atuando, perfeito. Mas a partir de agora, vale a cobrança. Ó, você vai montar a temporada, você vai desenhar o elenco, quem sai, quem fica, quem chega, qualquer coisa, entendeu? Então, esse é o ponto, a partir de agora vale a cobrança em relação ao Rogério. Eu sei que existe o imediatismo, ainda mais de uma torcida que ela tem em mãos um elenco que é recheadíssimo e sempre espera que esse time jogue o futebol dos sonhos, perfeitamente. Eu, se fosse flamenguista, também esperaria que todo jogo meu time desse espetáculo, mas daí a você já limar um cara sabendo que o mercado também não é favorável para outros nomes, o que tem à disposição hoje no mercado? Quem que está à altura do Flamengo nesse momento para que venha assumir no lugar do Rogério? Não tem. Não tem. O Flamengo pensa hoje em nível europeu. O nível europeu hoje não vai liberar um cara em meio da temporada europeia para assumir o Flamengo. Então, tem que realizar algumas coisas antes de sair cobrando do Rogério. Né? Tem essa sombra do Jorge Jesus, pode ser que sim. O se não existe. Tem a realidade. A realidade é de um cara que merece uma pré-temporada. Se for mal, não dá para continuar. Se for bem, segue. Se evoluir, ótimo para todo mundo. O que não dá é para ficar sonhando com nomes e nomes e nomes, se não existe a disponibilidade de mercado. O negócio é o seguinte, ô Pascoal, que eu vi que você queria falar aí. Eu tô com o Sormani nessa, a gente até destacou aqui no programa, terminou lá o jogo, Flamengo campeão lá. Trending topic no Twitter. Obrigado, Rogério, pelos serviços prestados, mas vai embora. Fora Rogério. Valeu, Rogério, muito obrigado. Obrigado por não atrapalhar. Coisas assim, coisas assim. Então eu acho assim, eu acho que mesmo com o título, mas do jeito que foi,
ele já começa, ele já está pressionado. Ele tá, nesse momento agora, ele está aqui conversando, ele está pressionado, né? É justa essa pressão? Tem que dar um respiro pro cara? Ou é justo mesmo, da forma que foi, o Rogério tem que lidar com isso? Bom, eu acho que essa pressão é descabida e desnecessária nesse momento. É sem proporção. Quando o Braz fala que vocês nem sabem o tamanho, só Deus sabe o tamanho da pressão que eu sofri para demitir o Rogério, porque vem de todos os lados. Todos os lados, inclusive internamente no Flamengo. Quando o Flamengo andou cambaleando, quando o Flamengo parou na Copa do Brasil, diante do São Paulo, tomou aquela goleada, aí o negócio, os caras já começaram a olhar meio estranho para ele. Depois o Flamengo não se acertou, o time não andava, ele demorou um pouco para pegar a mão, porque é o seguinte, tem treinador que imediatamente chega e toma conta no ambiente, e tem treinador que demora um pouco para perceber onde é que ele está e como é que funcionam as coisas. E o Rogério demorou esse pouco para perceber como é que funcionavam as coisas. Gabriel saiu chutando o copo, o Gabriel saiu reclamando, outros jogadores fizeram bico, até que eles chegaram a um consenso. Vamos com o Rogério. Quando eles chegaram a esse consenso, vamos com o Rogério, as coisas mudam completamente de figura para o Rogério Ceni e para o Flamengo. E aí vem a percepção da diretoria. Aqueles que não estão no ninho do urubu, que estão fora, que estão na gávea. Esses querem a saída do Rogério Ceni. É bom lembrar, os que querem a saída do Rogério Ceni em ano eleitoral são aqueles que provavelmente se candidatem à presidência do clube. Que cria-se aí uma dissidência para ter uma outra colocação. Talvez o BAP como candidato à presidência do Flamengo. Então, existem essas dissidências internas. E isso é notado claramente. Veja a reforma de contrato do goleiro, do Diego Alves. Acertou aqui, mas não acertou lá. Quando foi para lá, não quiseram. Aí teve que voltar para cá. Acertou no ninho do urubu, mas não acertou na gávea. Aí teve que voltar para acertar. Existem dissidências e existem claramente posicionamentos diferentes. Não só nas mídias sociais, na pressão dos torcedores, mas principalmente internamente. Eu acho que essas pressões acabam acontecendo. Repito o que eu já disse desde antes da final do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Rogério Ceni tem que seguir o trabalho. Ele está há muito pouco tempo no Flamengo. E esse Flamengo ainda não tem as características do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem características para colocar, implementar na sua equipe. E ainda a gente não viu muita coisa. Então vai ter que melhorar. Talvez agora com o Rafinha vai ter um pouco mais de influência. Talvez agora com uma ou outra contratação o time possa ganhar um pouco mais de corpo. Quem é que fica, quem é que sai. Campeonato Carioca já começa aí. E o Flamengo vai botar um time um pouco diferente do que a gente já viu. E aí as coisas vão sendo remontadas porque os jogadores estão precisando de descanso. O Palmeiras, se não me falha a memória, é o time que mais jogou nessa temporada no futebol brasileiro. 78. E o Flamengo não fica muito atrás, não. Em termos de número de jogos, o campeonato. Então, tem que descansar os caras para poder botar para jogar. O Rogério Ceni ainda não implementou o trabalho dele no Flamengo. Semana passada o Sormani falou, ele está há 3 meses, é isso, Sormani? 3 meses como treinador do Flamengo. É muito pouco tempo. E a gente já está aí, o pessoal com essa pressão para demitir o treinador. Isso não existe. Porque é o seguinte, o Sormani, vou passar para o Sormani aqui, que ele foi o único a dizer que trocaria, se fosse pelo Jorge Jesus, né? Jorge Jesus estivesse aí livre, etc e tudo, mesmo com o título ele trocaria. O Facincani falou aí, Sormani, que ele defende a pré-temporada, a partir daí você pode começar a cobrar. Perfeito. Mas não vai ter também. Os jogadores voltam daqui a 15 dias e tal, mas não tem pré-temporada. E digo mais, do jeito que estão as coisas pro Rogério Ceni, Sormani, o Carioquinha... E não fique bravo aí de eu chamar Carioquinha, porque pra mim é paulistinha, é baianinho, é gauchinho, é tudo isso, tá? E o Carioquinha já pode aumentar a pressão, porque apesar do Flamengo entrar com um time longe de ser o principal, o Flamengo tem a obrigação de ganhar esse campeonato. Vê o ano passado como é que foi lá, as decisões com o Fluminense, já pressão, não sei o quê. E se não ganha também? Ele não vai ter tempo de trabalhar, o Sormani. Não, William, assim, eu concordo com o Facincani. Todo treinador tem que ter uma pré-temporada. Isso é fato, isso é fato. O Jorge Jesus, quando ele chega ao Flamengo, ele chega exatamente na época do break da Copa América. Então ele teve 3 semanas para trabalhar, 3. O Domi teve 1 semana, o Rogério Ceni não teve nada. Nada. Mas eu não consigo enxergar no Rogério Ceni, neste momento, um trabalho
que o garanta à frente do Flamengo. Gente, foi aquilo que eu falei, o Flamengo não ganhou do São Paulo. Ganha o Campeonato Brasileiro com os jogadores com o celular na mão, depois do jogo, esperando pelo resultado do jogo do Corinthians contra o Internacional. Se aquele gol lá se não joga, óbvio, o Edenilson, se ele não tivesse impedido, o Internacional ganhava o título. Se aquele pênalti do Ramiro tivesse sido marcado, e foi pênalti, quem sabe o Internacional fizesse 1-0, segurasse aquele resultado até o final. Então, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, mas foi o anticlímax, com derrota, torcendo para o outro não tomar um gol. O Flamengo não é para isso, gente. O Flamengo é para ganhar campeonato com 16, 20 pontos à frente no segundo colocado. E o Rogério não conseguiu isso, embora, reconheça, ele não teve tempo para trabalhar. Fez alterações interessantes, puxou o Arão para a zaga na ausência do Rodrigo Caio, descobriu o Diego, tornando um volante ali ao lado do Gerson. Fez coisa, mas também foi muito teimoso em não colocar o Gabriel junto com o Pedro, coisas que incomodavam a torcida. Então, quer dizer, se você tem o Jorge Jesus disponível, pelo trabalho que ele fez e pelo trabalho que o Rogério Ceni não fez, eu trocaria. Eu trocaria. É você trocar o certo pelo incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer nessa temporada com o Rogério Ceni. Ele pode continuar ganhando? Pode. Pode, mas é uma certeza? Não, não é. O Jorge Jesus é mais certeza do que o Rogério Ceni. Porque os jogadores conhecem ele conhece o Flamengo, ele se deu muito bem aqui, mostrou muita qualidade, porque em terra de céu, quem tem o olho é rei. Fala assim, Caio fala uma coisa e eu concordo com ele. O Jorge Jesus está longe de ser técnico de ponta na Europa, mas aqui é, porque aqui é uma terra de cegos. Ele vem para cá com um olhinho só, ele deita e rola. Ele deita e rola. Como o Abel Ferreira, ganha uma Libertadores, já deu um passo importante para ganhar o campeonato, a Copa do Brasil. E olha o elenco que o Flamengo tem, gente. Eu acho o time do Flamengo um espetáculo, um espetáculo, um espetáculo. Tem que jogar mais do que está jogando. Por mais que o técnico não tenha tempo para treinar, alguma coisa tem que fazer, entendeu? Então eu trocaria. Disso o Rogério não vai fugir. Disso o Rogério não vai fugir. Eu não trocaria, mas reconheço que ele vai ter que mostrar muita qualidade de jogo. Porque não é só resultado. O resultado tá aí, tem mais uma taça do armário. Qualquer técnico que assumisse o Flamengo, isso aconteceu com o Domi também, e vai acontecer com outros, se eventualmente o Rogério não ficar, vai ser cobrado por aquela qualidade perto do que apresentou o time de Jesus. Até porque esse é o time que tinha o Jesus, que o Jesus tinha nas mãos. Então isso é inescapável. A página 2 da história do Rogério Ceni no Flamengo é desempenho. E o desempenho? E o desempenho? Isso vai ser cobrado. Eu entendo que o Rogério não teve a tal da intertemporada, mas as poucas semanas cheias que ele tem, e o Flamengo teve semanas cheias depois das desclassificações, vocês vão lembrar que o time também não mostrou o que a gente esperava. Depois das tais semanas cheias. Que, aliás, é uma característica do trabalho do Rogério de outros carnavais. Do São Paulo também. Então, eu penso assim que falta para ele menos essas semanas cheias, não é uma questão de dias, de tempo, mas uma questão de maturar um time dele, na mão dele, com as ideias dele. A gente já teve algumas amostras interessantes, como o recuo do Arão e a fixação do Diego como volante, mas teve também coisas como a teimosia de não colocar Gabigol e Pedro. Não sei como vai... O time dele vai ter outra cara. O Michael há muito tempo não é mais a opção que foi nas mãos do Jesus no começo do ano, só para ficar num exemplo. Tem outros exemplos. Então, é o momento do Rogério com o time dele. Como é o time do Rogério? Não sei, até agora foi o time do Jesus com acerto com o caminhão andando. Precisa começar um trabalho.